por número. E aí eu fui aumentando progressivamente a velocidade do teste, igual você tinha orientado. E você chegou até qual velocidade? Bom, deixa eu ver aqui. Dessa de a intermediária, deixa eu ver aqui na página, eu deixei anotado 31. Aqui, ó, palavras com número, eu cheguei em 52 BPM. Ok. Agora, para avançada, Textos embaralhados, né? na avançada, que é o textos com números, eu cheguei. Eu estava fazendo aquele de 10 minutos que você falava, para ler durante 10 minutos e ficar falando sentenças de palavras até completar os 10 minutos, mas em até 7 a 10 palavras. Ok. Vamos fazer um teste, né? Seu último teste foi quando? Foi na aula passada? Não, sem ser na aula passada, na anterior. Nós estamos agora na aula 9, ele foi na aula 7. Esse da Tá, aula e aí você conseguiu quanto de velocidade? consegui 600 palavras por minuto e 88 de compreensão. Em qual texto? O texto foi. Deixa eu ver aqui qual foi o texto que eu tenho anotadinho. Cérebro humano. Certo, nós vamos pegar agora o texto. Nós fizemos sucesso e trabalho. Fizemos. Além desse, nós fizemos quantos testes? O inicial, né? Mais um, Foi o 3. inicial e acho que mais 2. Mais 2, né? Você lembra, você fez a tabelinha dos testes? Opa, eu tenho eles aqui anotadinho no caderninho. Se puder me falar, só para eu ter uma ideia. Tá, o primeiro ele teve uma compreensão que ele foi, que a gente aceitou que fosse 20, que era o valor mínimo, que a compreensão foi muito ruim. Ok. E ele tinha dado. Cadê? Eu coloquei cada aula, eu coloquei a tabelinha dele. Então, o primeiro eu tinha dado uma compreensão mínima e eu tinha lido 3 vezes o texto. Você falou que a velocidade não contava. Aí, o segundo, Não ficou compatível, né? Aí é melhor a gente considerar uma média de 200 palavras com 15%, né? o segundo teste foi na aula 3. Eu tinha dado 340 palavras com 80%. Melhorou bem. Aí, na aula 4 a gente não fez teste. Na aula 5, a gente tinha chegado a 480 palavras com 70%. Muito bom. E Aí, o texto depois foi? da aula 5, sucesso e fracasso. Ok. E depois da aula 7, a gente fez outro teste, que foi com 600 palavras por minuto e 88%. Ok. Então, provavelmente a gente não tenha feito aí o texto alimentação. Fizemos, que falava do cavalo de corrida, do Ah, BMW. você não falou o nome dele agora, falou? Não, não falei o nome dele, não. Mas você anotou aí o resultado dele? Sim, do Ok. alimentação. Tá. Então, vamos pegar mente e cérebro. Deixa eu ver aqui. Peraí, que eu tô Página achando. 20, mais ou menos. Deixa eu ver aqui Já o manual. confirmo. Eu tô achando aqui o texto do teste. Deixa eu achar aqui. Aqui, texto para avaliação. Pronto. Página 27. Isso, mente e cérebro. Aqui está o livro e a escrita, 27. Tá 20, página 20. Ah, tá, 20. Mente e cérebro, ok. A gente já fez esse, não, né? Não. 10 segundos para ler. Preparado? Então, Pode você fala aí começar. 3, 2, 1 e já. Beleza? Valendo. 3, 2, 1, já.
Fechou. Uhum. Deu para ler até onde? Até o segundo parágrafo, programa que ele usa. É completo, então, né? Uhum. Não deu para turbinar mais ainda, não? Leu umas 4 vezes? Eu não consegui, não. Assim, vou perder Ainda um não, né? tempo. Ainda não, ainda não. Uhum. É uma vantagem extremamente competitiva. Acho que você já entendeu isso, você não é besta, né? Pelo contrário, você é um dos alunos mais esperto, pontual aqui do atualmente, né? Para não elogiar muito, porque senão a pessoa, né, Mas da mentoria, tô então chegando lá também. não falta nem um dia, né? Faz sempre cedo. E é Uhum. uma das aulas que, né, agora ficou um grupo muito bom, né? Porque o pessoal do Oba-Oba já terminou, que comprou só 10 aulas, e agora tem você, né? Você comprou 20, Daniel? 20 ou Tem 30? 20 aulas, o 20 trabalho, aulas. os aplicativos Fora o escolares, resto, fora o resto todo, né, Daniel? fora o resto tudo. Tudo que tinha direito, né? Uhum. Então, assim, essa conversa para ver se você esqueceu, né? De vez Se em eu quando eu esqueci, faço isso. Eu leio o texto, fico batendo papo com a pessoa para ver se é aquela memória de pizzaria, né? não acontece. Eu tinha Tá, bastante. para ver se agora você ainda lembra, né? Porque tem gente que se chacoalhar a cabeça, cai tudo, né? Pois é. Tá, não pode olhar para o texto, você sabe. E a Uhum. primeira pergunta é se você ainda lembra o título. Mente e cérebro. Mente e cérebro, coloca aí, número 1, mente e cérebro. Deixa eu só deixar fechadinho aqui. Cada resposta correta vale 10 pontos, né? Uhum. O pessoal aí que vai assistir, né? Às vezes me pergunta, mas não vai editar mais vídeo? Mais editado do que tá, né, Daniel? Né? Fala Realmente. qual é o texto, fala qual é a página, espera o camarada pegar, né? No caso, nós aqui. Aí faz um, dois, três e já, né? Ou Pois é. seja, mais editado que isso, né? Ainda coloco a legenda lá, ó. Você que está na primeira aula, que tem uns alunos que estão na primeira aula que assistir a sua, né? Não faça, né? Pegue as aulas mais simples primeiro, né? É Então, progressivo. colocou 10 pontos? 10 pontos. Aham. Ok. O texto diz que nós não usamos nem. Nem 5% do cérebro. Tá, igual o show do milhão, né? Conta e risco, Quanto risco. não tá valendo nada, Maravilha. anota e põe 10 pontos. Que lá no show do milhão vale em barra de ouro, né? Segundo o Silvio Santos, né? E eu acredito, né? Vale mais do que dinheiro. Mas vale mesmo. Na história da Vale humanidade, mesmo. a grama É, do ouro ouro desvalorizou. é a maravilha. Tá. Aí ele citou um cientista, número 3, Albert Einstein. o Albert, né? Teve Uhum. uma aluna que só lembrou do Albert, sabe? Fiquei Nossa, impressionado, né? Porque todo mundo só lembra do Einstein, né? pois é. 10 pontos, nome completo. Se esquecesse do tal do Albert, ia ser só 5, né? Né? Esse é um É, nome provavelmente uma metáfora, né? Uma brincadeira que o autor está fazendo aqui. Einstein não usou em 10% do cérebro. nem 10, quer dizer, a pessoa mais inteligente, né? A que estuda muito, não deve conseguir usar, de acordo com o texto, nem o dobro de uma pessoa, do que uma pessoa normal, e mesmo assim não é nem 10%, né? Claro que ninguém vai medir isso, não tem como, né? Uhum. Mas tem como saber se a pessoa usou mais ou menos o cérebro, você sabe, né? Eu acho assim, por exemplo, se for analisar o córtex, até tem, que é necessariamente usar mais campos do cérebro, você sabe Descobriram, a cognição. fizeram a tomografia com o atleta, fizeram com um tocador de violino, fizeram com um PhD, né, um prêmio Nobel, e fizeram com uma pessoa que faz meditação, né, e pratica yoga lá do Oriente, fizeram com um cara de negócios, né, um bilionário. Quem se acha que tinha mais conexões neurais? Número de sinapses, É, ou se for quantificável, eu ia acreditar que é a pessoa que exercita maior quantidade de números diferentes do cérebro. mas desses que eu citei, Esse eu
Não estou dizendo que eu acho que ele é o mais inteligente, mas eu acho que o homem de negócio ele vai ter maior quantidade, porque ele usa Que vários. praticava yoga, Olha só, meditação. É, a meditação aumenta a inteligência, né? na Então, ela aumenta. eletroencefalografia você diminui a frequência de ondas, sabe? Só fechando os olhos, que você tem ondas alfa. Então, teoricamente, você bota o cérebro no período de latência, né? Assim, depende muito do contexto. Como eu te falei, em atividade elétrica, a meditação diminui. Então, Mas aí o cérebro dele era muito mais conectado, né? As ramificações, né? Os dendritos, os axônios ali, do que os outros que foram analisados, né? O pô, pior é o homem de negócio. pior, acho É, que usava mais, maior número de porque inteligência. a ansiedade, né? A ansiedade e a adrenalina no mundo dos negócios é muito alta. Aí o cortisol, ele mata neurônios, né? Ele é tóxico, né, em excesso. Não fazia ideia do cortisol ser ruim do ponto de vista Princip- biológico. Principalmente no hipocampo, né? Ele, não sei se você conhece a história do salmão, né? Que depois que reproduz, morre, né? Né? Assim que deu o Ele, zumbi, pro- ele produz tanto cortisol que ele destrói o cérebro. o zumbi fish. E sem contar que a quantidade de ômega 3, né? Justamente para ele conseguir suportar, né? Não só o frio, mas um cérebro até aguentar a reprodução, né? Legal, não fazia ideia desse do pseudo cortisol. Isso aí chama cultura inútil. Não, é útil, é útil. Poxa, Como a gente já leu muito livro, aí tem essas informações lá, né? que bom. Então, vamos lá. Hoje a gente aprende no Instagram também, né? Dependendo de quem você segue, né? Se você ficar seguindo a Xuxa, Felipe Neto, não vai aprender isso aí, não. Ó, então, vamos lá. Pergunta número 4, Menos 5. 5 já. Uhum. Então, quando abriram a cabeça do Einstein, né, para analisar, né, o que tinha dentro, eles encontraram alguma diferença? Nenhuma. Nenhuma. O cérebro dele era igual, 10 pontos. Uhum. Pergunta número Sim. 6. Uhum. O cérebro foi comparado, na verdade, nossa cabeça, né, estrutura, o encéfalo, né? Ele foi comparado com o quê? Ele foi comparado com um computador, ele fez referência a um software, né? A um computador, 10 pontos. E aí ele fala que o computador divide em dois pedaços, essa é a 7? Isso. Quais? Hardware e software, né? Hardware e software. E ele diz que a cabeça também tem dois pedaços, número 8. Isso eu não lembro. Isso aí foi erro de iniciante, né? Deixa um traço. Como é o nome do texto? Nem de sério. Difícil, hein? Eu não associei isso, né? Aí, do que nós estamos falando? Vamos falar da mente e do cérebro, né? Uhum. O título responde muitas perguntas, né? Não, sem dúvida. Em número 10 ou 9 agora, 9, né? Agora não. Qual foi a comparação, né, entre a cabeça e o computador? A comparação foi que, por analogia aí, a gente tem que a parte lógica seria o software e a parte física seria o hardware. Tá, mas isso comparando com a cabeça. Uhum. Não sei. Rapaz, pensa mais, vou te dar uma chance, vou te dar só 5 pontos. E tá bem no segundo parágrafo, que é onde você leu. Olha, realmente não O foi. computador tem duas partes, quais são? Hardware e software. E a cabeça? Olha, eu fui tentar no chute aí mente e cérebro. Não, nós falamos que é mente e cérebro, está no Uhum. título. Cérebro. Então, quem é quem? Então, o hardware seria o cérebro e a mente seria o software. Por que você não fez sozinho?
Porque eu achei que era essa analogia. Mente e cérebro tá Não, errado. você falou lógica, você falou assim, Uhum. que o software é a lógica e que o Uhum. hardware é a parte física. Você não falou Uhum. nada da cabeça aí. Entendi, tinha que analisar isso. Acho que é justo. A parte física é cérebro. A Uhum. parte do pensamento, né, do raciocínio e tal, né, teria o software, né? Uhum. Ok, 5 pontos. Número 10, quem escreveu o texto? Não, não sei. Como você não leu, eu vou te ajudar. Vou te dar uma pergunta que está onde você leu, tá? Uhum. Se a inteligência do Einstein não estava no cérebro, você disse para mim que o cérebro dele era igual ao dos outros. Uhum. Onde estava? Olha, eu estava na maneira dele executar, entre aspas, no software, Na na mente. maneira de executar o software, a mente. Muito bem, Uhum. 10 pontos. Essa é mais difícil, quase todo mundo erra, você acertou. Essa do método. Quase ninguém consegue fazer associação, está em como ele usa a mente dele. Uhum. Tá, então, quantos pontos você conseguiu? Eu, só uma dúvida, porque eu estou olhando aqui, eu posso ler o texto agora? Pode. O do texto, o autor está na última linha. A gente geralmente então começa lendo assim, tipo de. Eu tirei, né? Mas se você prestou atenção nas primeiras aulas, Deve. existe o que nós chamamos de pré-leitura. O que é uma pré-leitura? É uma Uhum. observação, né? Quando eu vou ler o livro, né? Quem é o autor, qual é o Uhum. nome do livro, quem fez o prefácio, a editora, a introdução, a conclusão. E aí eu vejo a contracapa e decido se vou ler o livro ou não. Leio Uhum. as orelhas, o índice, a estrutura do texto. Às Uhum. vezes, né, às vezes o autor é um bandista e você é evangélico ortodoxo. Uma hora vocês vão se desentender, Certo. né? Uhum. Então, às vezes você quer ler um texto de medicina, né, legal, e o autor não é formado em direito. Então, o Uhum. texto vai ser extremamente médico, você não vai entender. Então, seria melhor alguém que saiba dos dois. Sem Então, dúvida. chama-se pré-leitura. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no texto é saber quem lê, quem é o autor, quais são as referências, de onde tirou o nome do livro. Então, isso está lá no começo, porque isso aumenta. Por exemplo, teve uma questão aí que você errou pelo único e simples fato Do tipo. de você não ter prestado atenção no título, Uhum. apesar de ter acertado ele. Uhum. Foi uma má utilização do recurso. Ok. Então, quantos pontos você conseguiu? 75%. 75%. Agora, deixa eu ver a velocidade, né? Tá. E aí o. Foi Ah, ótima a compreensão, mas dava um pouquinho mais, não dava? dava. Foi um mau uso do recurso aqui. Uhum. Para velocidade conta ponto, né? E conta o título também, certo? Oi? Para velocidade conta título e ponto? Sempre, lembra? Conta da primeira palavra, mente, uma, e, duas, cérebro, três. Palavras com aspas, né? Conta as duas, parênteses, dois parênteses. Se tiver um número, né? 1285, né? Uma palavra. Se tiver doutor e ponto, são duas. Estrela do mar são cinco, né? Estrela, hífen, do, hífen, mar, né? Aí, claro, interrogação só não conta acento, né? Uhum. Cérebro tem acento, mas a gente conta uma palavra só. Quatro. Oitenta e sete palavras. Tá, vezes seis. Uhum. Deixa eu ver. Ah, tá, 87 foi o que você leu, né? Isso, em 10 segundos. É vezes 6, né? Dá 1 minuto. Isso.
Foi 522. É pouco, né? É pouco por ser nona aula. Foi menor que na outra vez, da aula anterior. Não, tá muito bom, né? Você lê mais rápido que qualquer pessoa que você conheça, exceto eu, né? Uhum, Mas. E algumas pessoas do grupo, lógico, né? Tem uma metade que já passou de 1.000, né? uhum, Mas eu editei uma aula ontem, né? Que foi a do Leonardo, ele tá em 600 e pouco, com uhum, 85. Mais ou uhum, menos no ponto que você tá, né? Só que uhum, como ele vai fazer 10 aulas só, ele vai ficar 30 dias treinando. uhum, Mas a série que nós vamos fazer, Daniel, é uhum. parecida com a dele, Tá. tá? É parecida com a dele. Você vai pegar uma página do caderno intermediário por Uhum. dia, tá? Então, primeira, você vai pegar aqui, palavra de torcida 2, por exemplo. Qual que é a página? 2, do caderno verdinho, caderno intermediário, né? Uhum. Nesse caderno aqui, você vai pegar a Certo. página 2 Uhum. e você vai ler. Tec, tec, Uhum. tec. Uhum. Você vai colocar aí numa velocidade que você quase não dê conta. Tá. Você vai colocar no 50. Vamos Uhum. experimentar no 50. Uhum. Deixa eu ligar aqui. Cada som é uma linha, né? Oi? Cada som vai ser uma linha, né? Isso. Cada batida, né? Chama batidas por minuto, né? Uhum. Pronto. Deixa eu ver se tem a entrando aqui. Está carregando o aplicativo. Certo. Quando puder iniciar, eu estou prontinho. Valendo. Prontinho. O que você achou dos 50? Acho que dá para aumentar um pouquinho a velocidade. Exatamente. Então, você vai fazer esse exercício na possibilidade de até se perder um pouquinho. Tá. Vamos supor que em uma outra linha você não consiga ler todas as palavras. Uhum. Uma outra, no máximo, o quê? 4, 5 linhas. Você fez todo o esforço necessário e viu que ainda não leu a última. Tá. Por quê? Porque você já está com uma compreensão ideal há bastante tempo, já há vários testes, Uhum. porém a sua velocidade precisa chegar em 1.000. Certo. Aí você vai pegar o meias palavras número 3, por exemplo. Então aqui você vai estar sempre fazendo a estimulação do hemisfério direito, né? Uhum. Então você vai ler só que de trás para frente, né? Uhum. Então essa semana você tem que bater forte, sem sintaxe, Uhum. né? Justamente para poder é, você ter esse impacto, né? Uhum. E, por exemplo, quanto tempo gasta em cada página? Não, o tempo não determina, né? O que vai determinar é a Evolução. velocidade do toque. E aí eu faço a oxigenação, passo páginas, vou até as sequências, todas elas. Ok, tá. Tudo do Não, tipo. não, é só uma. É no modelo que eu estou te passando. A Tá. gente fez uma folha, né? A gente fez uma folha do distorcida, não é? Agora Isso. vamos fazer uma página do meias palavras.
Uhum. Ok. Então, no meias palavras, você vai ler de trás para frente a página número 3, o exercício 3, que fica na página número 13, né? Uhum. Então, lê, por exemplo, zumbi, pedal, rescue, de trás para Bom, frente. Zumbi, isso, pedal. boa, exatamente. Muito bem. Uhum. Também em velocidade 50 mesmo? Pode começar? Sim, Vou colocar 55, tudo bem? Porque estava devagarzinho. valendo. Pronto. Fechou. Provavelmente algumas palavras você não entendeu, não é? Muito poucas, a maioria deu bom. Tá, mas no término da linha você terminou todas? Aham. Então 50 tá lento, concorda? Eu coloquei 55 nessa. Uau, então vamos aumentar para 60, Tá. certo? Aí você Uhum. vai pegar o palavras invertidas, número 4, por exemplo. Né? Copy a página. Então, uma Ah, palavra está no sentido convencional, a outra de cabeça para baixo. uhum. Tá? E aí você vai fazer, né? Esquerda, direita, direita, esquerda, direita. Então, é a mesma coisa, só que nós vamos fazer alternando um exercício de cada bloco, certo? Faz zigue-zague. Justamente para aumentar o máximo o grau de dificuldade e permitir, né, o estresse máximo do exercício. Tá. E faz zigue-zague nela também? Não, nessa é zigue-zague. A outra foi de trás para frente, a primeira foi esquerda-direita. Tá. Uhum. Tá? Somente essa que é o zigue-zague agora. Tá. Pode começar. Uhum. Vou deixar em 60 também, tá? Ok, no 60 é bem difícil. Como o zigue-zague é mais fácil, né? Talvez dê certo. Uhum. Prontinho. Ok. Essa é uma dificuldade absurda para ler de cabeça para baixo. Quase não Isso. foi. Só que esse é uma vez. Você fez o zigue-zague assim, né? Uhum. Aí tinha uma palavra normal, uma invertida. Por que você teve dificuldade? Porque você ainda está lendo silabicamente. E talvez seja esse o motivo de você não ter ultrapassado as 1.000 palavras. Uhum. Tá? Porque enquanto você lê pedaços de palavra, você não vai passar de 400 e pouca, 500 e pouca, Uhum. tá? Mesmo que esporadicamente você tenha batido 700. Uhum. Agora, você vai fazer de novo, só que assim, de cabeça para baixo. Esquerda, Uhum. direita, direita, esquerda. Mas por que eu vou fazer de cabeça para baixo? Porque aí quem estava de cabeça para baixo ficou normal. Uhum. Quem estava normal ficou de cabeça para baixo. Então vai Uhum. ser mais fácil, concorda ou não? Com certeza. Valendo. Também em zigue-zague. Também zigue-zague. Uhum. Você achar que o 60 está muito rápido, você pode abaixar. Tá bom. Ela tá boa a velocidade. Certo? Fechou. Agora vamos pegar o texto, texto, palavras embaralhadas, né? Com Uhum. número, desculpa. Você vai pegar aí o número 2, por exemplo, pode ser qualquer um, tá? Precisa ser o 2, ou 4, ou 1. Você vai Uhum. pegar um desse bloco, certo? E vai Uhum. ler da esquerda para a direita. Esse você já treinou, então vai ser mais fácil, não? Certo? Da esquerda para a direita também. Isso, só que vai manter o 60?
Pode ser. Nessa aqui eu tava Valendo. com você senta. Eu digo assim, porque pode ser que você queira aumentar, né? Uhum, Porque você tem que fazer no estresse máximo do exercício. uhum. Certo? Dá tranquilo. Uhum. Valendo. Esquerda e direita, né? Isso. Certo. Ok, bem tranquilo. Foi Uma coisa que você está esquecendo, né, de hiperventilar, né, ó. é no final, não é? No finalzinho dela. No final, só que ele é bem profunda, né? Você puxou a completamente até não caber mais como um balão. Ok. Fazer a manobra de Valsalva. O Anthony Robbins fala até que você pode segurar um pouquinho, tipo, uns 2 segundos, né? Na Uhum, verdade, o que ele ensina é o 1-8-4, né? Nessa proporção, né? Aliás, 1-4-2, perdão. Se você puxar o A em 1, você segura 4, solta em 2. Se ok. você puxar 4, segura 16, solta em 8. É bem mais difícil fazer esse, né? Tá Uhum, lá no capítulo Energia, né? No capítulo 10 do Poder Sem Limites, né? Então, uhum, você vai você vai agora fazer o próximo, né? O quinto e último, não é isso? uhum, Que é o Palavras Embaralhadas. uhum. Estou Pode fazendo ser o número. o 2, tudo bem? Oi? Por exemplo, Não, a gente fez já, né? Palavras embaralhadas. deixa eu ver. Então acabou. Ok. Fizemos. A gente só pulou palavra com números? Na Pulamos, verdade, né? a gente não fez o embaralhados. Hoje não. Então, na verdade, primeiro é a palavra com números e por último embaralhada, certo? Certo? Aham. É porque na hora de eu pegar aqui manualmente, eu pulei sem querer o bloco, tá bom? E Entra aí, como a gente esquerda e fez direita. esquerda-direita, não vamos fazer esse direita-esquerda, mas poderia ter sido o contrário, Tá que bom. era primeiro esse, certo? Você pode Uhum. pegar aí o número 9, por exemplo, e aí nesse você faz de trás para frente, Tá bom. valendo? Deixa eu ver aqui a página 9. Olha, aqui palavras embaralhadas ele vai até 5. No Tá seu, certo? no seu caderno, nesse verde? É, Não, palavras com números, eu falei. Ah, tá. Palavras com número 5. Porque nós pulamos, nós fizemos o Palavras Embaralhadas 3, É, a gente não tinha feito nesse de hoje, não. Do e embaralhado, fizemos. Eu só troquei a ordem. né? Aqui tá distorcida, meias palavras. Acho que. Invertidas. É Uhum. um de cada, não tem como você errar. Tem 5 blocos. Aí só Só faz que ao invés, esquerda e só que ao zigue-zague. invés de eu pedir para você fazer primeiro o palavras com números, eu pedi para você fazer embaralhadas primeiro. Tá. Uhum. Então são 5 blocos. Eu vou pegar uma folha do invertida, uma folha do meias, ou Uhum. distorcidas, uma do meias, uma do invertidas, uma do com números e uma do embaralhada. Ok. E em Aí eu 10 faço minutos esquerda e eu direita. posso voltar, né? Tá. Então, se em 10 minutos der para fazer mais de uma vez, o que tem que dar, né? Porque você está fazendo em 60, vai dar para Aham. você fazer umas 4, 5 vezes. Quando você Ok. voltar na distorcida, você não vai pegar a mesma folha. Quando você Uhum. voltar no meio, você não vai pegar a mesma página. Ok. Então, você vai mudando de bloco e alternando as páginas, sempre no limite da velocidade, respirando ao término do exercício e mudando de movimento. Esquerda, Combinado. direita, direita, esquerda, zigue-zague. Então, fazendo Beleza. esse último de trás para frente, Uhum.
Certinho. E se você vai identificar aí o quê? Você vai identificar que tem uns mais fáceis, um mais difícil, né? Dentro Uhum. de cada bloco e de um bloco para o outro. Então, o único que você falou realmente que teve dificuldade foi o de palavras invertidas, Foi. Uhum. né? Então, você vai fazer uma moderação nas velocidades, porque também não adianta atropelar, certo, Daniel? Certo. Combinado. E aí eu te garanto que fazendo isso aí, você vai estar provavelmente aí com 800 a 1.100 palavras por minuto na próxima aula, Combinado. Uhum. Faça tá alguma bom? memorização ou interpretação? Nessa não. O livro, né? O do livro você já pode ler com metrônomo a partir da nona aula. Você já Uhum. pode ler livros inteiros com metrônomo. Tá. É um dos meus segredos. Eu não contava meus segredos, não, sabe? Mas nessas mentorias eu estou entregando tudo aqui pro povo para ver se o povo, né? Agradecemos. Vai que eu morro amanhã, né? Aí Não, fica aí a ferramenta para melhorar a cabeça da galera, né? não, mas E o povo, sempre muito obrigado pelo segredo. então, olha só, qual que é o segredo? O primeiro segredo meu é explicar o que eu lia dentro da sala de aula. Uhum. Ou seja, sobre pressão total, eu pedia um livro, lia, pedia para alguém marcar os segundos e explicava parágrafo por parágrafo. Uhum. Só tinha uma chance para acertar, Uhum. tá? E o segundo segredo é ler livros com metrônomo. Certo. Então, você vai ligar o metrônomo, não importa se você vai começar no 25, e todo Uhum. dia você vai aumentar uma batida. Tá. Aí, no outro dia, 26, 27, 28. O cérebro não vai nem notar, Combinado. Tá ótimo. né? Só que em 2 meses você está lendo no 120. Um Ótimo. livro em menos de uma hora, Excelente. tá? Objetivo. Aí eu fui fazendo isso com... Eu peguei só 2 livros, O Poder Sem Limites e O Desperte o Gigante, do Uhum. Anthony Robbins. E aí não dá para levar muita coisa na bagagem, não era igual hoje, que existe Kindle. Não que eu seja velho, porque a tecnologia é muito rápida, né? Então não existia Kindle, nem existia Android, iPhone, nem pensar, né? Então não tinha essas coisas assim, e-book, esses troços, né? Já tinha um documento, né? Uma memória muito rasa no notebook, né? E o notebook era caríssimo, o notebook dava para comprar um carro velho, né? Imagina. Um carro velho. Mas, assim, então, duas técnicas. Você vai ler livros com metrônomo. E sempre no final, se você quiser falar, fazer uma exposição do que lembra, em aproximadamente 5 minutos, é louvável. Ótimo. Maravilha. Tá? Então, eu aproveitei e compensei aí o tempo, mas não é porque você... não vou dizer assim, porque eu quis fazer, não, para compensar o atraso, mas porque você é um aluno que vale a pena. Te agradeço muitíssimo, E a viu? nossa aula aí, ó, ficou gravadona para a galera aproveitar, né?